Fala moçada, tudo bem? Vamos continuar descendo o bambu, agora trabalhando com as estruturas nas quais nós temos mais do que 8 elétrons em torno do átomo central, tá bom? Nós vamos começar aqui trabalhando com estruturas nas quais no átomo central nós temos 5 pares, ou seja, nós temos 10 elétrons em torno do átomo central. Tá legal? E quando nós temos em torno desse átomo central, não é? 5 pares de elétrons, eles vão se distribuir no espaço dessa forma, tá bom? Esses dois pares que se orientam na posição vertical, eles são chamados de pares axiais, tá? São posições axiais. E esses três, eles estão no mesmo plano, não é? Isso aqui seria como se fosse um triângulo, não é? E uma linha cortando ele no meio. Esses três pares que são planares, eles estão em posições que nós chamamos de equatoriais, tá bom? Então, essas posições, né? São as posições equatoriais. Então, nós percebemos aqui, né, que esses três parezinhos equatoriais, eles apresentam entre si, não é, ângulos aqui de 120 graus. Enquanto os pares axiais em relação às posições equatoriais, eles apresentam ângulos, né, aqui de 90 graus, tá bom? Então 120 entre os equatoriais e 90 graus entre os axiais e os equatoriais, beleza? Então nós vamos aqui trabalhar com as possibilidades em estruturas com 5 pares em torno do átomo central, tá bom? Nosso primeiro exemplo, nós vamos trabalhar aqui 4 exemplos. Nosso primeiro exemplo vai ser o PF5, tá legal? Então, esse pedacinho eu não vou nem mexer nele, tá bom? Pra gente não ter que desenhar isso toda hora. Mas as estruturas, nós vamos destrinchá-las aqui. O PF5. Então, vamos lá. Aqui, ó, de cara, o P, ele tá na família 5A, tem 5 elétrons, não é? O F, ele tá na família 7A, tem 7 elétrons, certinho? Beleza. Então, nós sabemos aqui que o P, ele vai fazer 5 ligações, não é? E o F faz uma ligação. Então, o P faz 5 ligações e o F faz uma ligação. E, portanto, nós já sabemos que o fósforo aqui vai ser o átomo central para a gente, certo? Então, nós temos aqui, ó, de cara, o P, ok? Com 5 elétrons, e ele é o átomo central, e, portanto, não é? O central é exatamente essa bolinha que aqui está, ó, em roxo, tá? Essa bolinha é o átomo central para a gente. Então, nós temos o P, fazendo 5 ligações, não é? Vamos lá, aqui, ó. 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, distribuindo, né, conforme a gente tem ali o desenho em verde, que é a nossa orientação. Eu vou ligar aqui os 5 fósforos, desculpa, 5 flúors, né? Então, vou ligar o flúor de cima, aqui, ó, primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. Não é? Coloquei o primeiro flúor. Vou ligar o segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Vou ligar o próximo. E aí coloco os elétrons, não é? Que ele apresenta na camada de valência. Vou ligar mais 2 flúors. E o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, formando a ligação. O que eu percebo quando eu analiso essas estruturinhas? Aqui, ó. O flúor obedece à regrinha do octeto, não é? Mas o fósforo, nesse caso, ele está fazendo 5 ligações. E ao fazer 5 ligações, ele vai ter, não é, em torno de si 10 elétrons. Não é? E nós vamos aqui representar a estruturinha em traços, assim, ó.
um flúor para cima, um flúor para baixo, não é? Um flúor para a direita e os outros dois aqui fechando, não é? A minha estruturinha, tá bom? Então, nós vamos, né, ter essa estrutura na qual o fósforo tem 5 elétrons em torno de si. Se todas essas posições, tanto as axiais quanto as equatoriais, estiverem ocupadas, nós vamos dizer que essa geometria aqui é uma geometria piramidal trigonal. Ok? Ou bipiramidal. Bipiramidal. Tá legal? Então, as duas, tanto faz, caracterizam exatamente essa estrutura, tá bom? Que é, pra gente, uma molécula ali de cara apolar, não é? Nesse caso, ok? E aí, aqui, para essas expansões do octeto, eu não vou me preocupar em julgar polaridade, porque nós já sabemos os conceitos que devem ser aplicados. Aqui nós vamos nos preocupar principalmente na geometria. Então, se todas as posições estiverem ocupadas, nós vamos ter a bipiramidal trigonal, ou bipiramidal, tá? Piramidal trigonal ou bipiramidal. Então, vou colocar aqui, ó, primeira possibilidade, bipiramidal. Ok? Eu vou colocar as outras aqui embaixo também. Faço isso para 5 pares e faço isso para 6 pares. Tá legal? Então, o nosso primeiro exemplo, ele já foi para a gente. Ok? Então, agora vamos para o próximo. Levando em consideração, né, a mesma lógica. Tá? Nós vamos sempre pensar em 5 pares se distribuindo dessa forma em torno do átomo central. Exemplo 2. Nós vamos trabalhar aqui o SF4, ok? Então vamos lá. Opa, desculpa, esqueci do S, né? O S está na família 6A, ele tem 6 elétrons, né? E ele faz 2 ligações a princípio, mas não vai fazê-las, vai fazer mais, não é? O F, ele tem 7 elétrons, está na 7A, e, portanto, não é? Ele vai fazer uma ligação. A gente já sabe que o enxofre aqui é o átomo central, não é? Nós, aqui, ao contarmos os elétrons, não é? Nós vamos ter quantos elétrons no total? Nós aprendemos a fazer isso antes, né? Lá nas primeiras estruturinhas, na representação de Lewis. Nós temos aqui um enxofre, então são 6 elétrons, não é? Mais 4 vezes 7 elétrons, porque são 4 flúor, não é? 4 elementos flúor aqui. Então, nesse caso, 4 vezes 7, 28, 28 mais 6, 34. Então, eu tenho que distribuir 34 elétrons, ok? O enxofre aqui vai ser o central, tá? Nós sabemos que, primeiramente, eu faço uma ligação entre os elementos, não é? Vamos lá, vou rabiscar, depois se houver necessidade, a gente desenha a estrutura de forma mais adequada. Só para eu chamar a atenção de uma coisinha, e aí eu já uso isso para os próximos exemplos. Então aqui, ó, enxofre. 1, 2, 3, 4, não é? 5, 6. Então, vamos lá, por partes, tá? Nós vamos ter que mexer aqui, tá bom? São 6 elétrons. Eu vou ligar nele 4 flúor, não é? E obrigatoriamente, pelo menos uma ligação simples entre eles tem que existir. Então, deixa eu, né, já que eu vou ter que ligar 4 flúores aqui, deixa eu já colocar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Depois eu mexo com outro parzinho, tá bom? Vou ligar o primeiro flúor, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, com que aqui eu estou usando a ligação, né? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vermelhinhos. O outro flúor, ok? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legal. Só que o enxofre, ele tinha 6 elétrons, né? Eu coloquei aqui só 4. 1, 2, 3, 4. Ele tem mais um parzinho aqui, ó, que está sobrando, tá? Então,
O que eu percebo, né, em relação ao enxofre nesse caso é que ele faz uma ligação, duas ligações, três ligações, né, quatro ligações e sobra ali um parzinho de elétron, não ligante sobre ele. A questão é, esse par de elétron que está sobrando, isso aqui é só um rabisco, tá? Ele vai ocupar uma posição axial ou ele vai ocupar uma posição equatorial. Por uma questão de estabilidade, para minimizar a repulsão entre os pares ali presentes, ligantes e não ligantes, nós vamos sempre atribuir esses pares que sobram nas posições equatoriais. Por quê? Se eu colocá-lo na posição axial, ele vai fazer 90 graus com todo mundo, não é verdade? Se eu colocá-lo na posição equatorial, ele vai fazer com esses pares aqui, ó, ângulos de 120 e, portanto, mais afastados, a repulsão é menor. Então, nós vamos aqui com 5 pares, portanto 10 elétrons, sobrando elétrons, sempre atribuí-los às posições equatoriais, tá bom? Então, esse parzinho sobrou e ele vai ficar numa posição equatorial para a gente. Então, eu vou representar isso aqui por trás para ficar mais bonitinho, né? Ponto demais, fica até difícil da gente analisar. Então, aqui, ó, enxofre, um flúor para cima, um flúor para baixo, um flúor para a direita, um flúor para cima e o parzinho de elétron para baixo. Ou, deixa eu usar, né, igualzinho eu fiz ali do outro lado, tanto faz, o flúor para cá e o parzinho de elétron aqui sobrando, tá? Ô, gente, esse traço aqui é só para a gente ter uma noção da distribuição espacial, tá bom? Esse traço não é uma ligação com um par de elétrons, não faz nem sentido, não é? É um orbital que vai comportar aquele parzinho, tá? Então, eu vou mostrar esse orbital fazendo assim, tá bom? Para não confundi-los. Pode ser? Porque às vezes eu coloco um traço ali, parece que eu traço com um par, uma ligação com um par de elétrons, olha que loucura, não é? Então não faz sentido. Então é um orbital que vai estar aqui ocupando o espaço no qual esse elétron vai ser comportado. Legal. Que geometria é essa pra gente? Essa geometria, galera, ela é chamada de geometria gangorra, ou geometria, né, em gangorra. Você já gangorrou muito na sua vida, não é? O que seria uma geometria em gangorra? Olha aqui, ó. Eu tenho as duas posições axiais, opa, caiu, né, duas e três, ok? Então, nossa, tá até difícil de ver, né? Mas aí eu tirei o parzinho não ligante, lembram? Ele não conta na nossa geometria, ele estaria aqui, ó, tá bom? E aí, o que eu percebo é isso aqui, ó, não é? As duas posições axiais aqui, ó, não é? Porque a estrutura está deitada, tá bom? Aqui, ó, as duas posições axiais, né? E entre esse verdinho e laranjinha, um ângulo, tá? Isso aqui lembra uma gangorra, não é? Olha os pezinhos da gangorra aqui, ó. Químico viaja demais, né, gente? Mas a geometria é essa, tá bom? Então, isso aqui lembra uma gangorra pra gente. A geometria, ela é chamada de geometria em gangorra, tá? Então, se todas as posições estiverem ocupadas, bipiramidal. Se um parzinho de elétron não ligante ali estiver presente, nós vamos ter a geometria em gangorra, tá? E agora nós vamos para mais um exemplo. São 4 exemplos quando nós levamos em consideração 10 elétrons, tá bom? Então, o segundo já foi, vamos para o terceiro, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Pá. Vamos lá. Sumi, voltei, como se nada tivesse acontecido, né? Exemplo 3. Nós vamos pegar aqui o ClF3, não é, como exemplo aqui. E vamos perceber, não é, nesse caso, que cloro está na família 7A, flúor está na família 7A. Então, aqui eles estão na família 7A,
nós temos 7 elétrons de valência, não é? Vezes 3 flúor e 1 cloro, vezes 4, são 28 elétrons no total que eu tenho que distribuir. Qual desses átomos vai ser o central? O menos eletronegativo, não é? Foi o mesmo caso que nós trabalhamos dentro do SO3. Se você tem dois elementos ali que fazem o mesmo número de ligação, a princípio, né, o menos eletronegativo é o que está no meio. Então, nós vamos colocar o cloro no meio, tá bom? Então, aqui, ó, vamos lá, de cara, cloro, não é? E ele tem que se ligar a 1, 2, 3 átomos de flúor. Então, vamos fazer o seguinte, um para cá e um para cá. Vamos ligar 3 flúor, ok? Então, ó, o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O terceiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal, não é? Assim que a gente faz. A gente une o átomo central aos outros com uma ligação, não é? Distribui elétrons em torno desses átomos conectados ao central até que eles tenham o octeto preenchido. E vamos ver quantos elétrons nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 aqui, com mais 8, 16, com mais 8, 24. Não é? Só que eu tenho que distribuir quantos? 28 elétrons. E aí a gente sabe, quando sobram elétrons, eu os coloco sobre o átomo central. Então, de 24 para 28 são 4 elétrons. Isso quer dizer que no caso do cloro, nós vamos ter aqui 2 parezinhos de elétrons não ligantes sobre ele. E, como eu falei, esses pares vão ocupar posições equatoriais, porque isso diminui a repulsão entre os pares na estrutura, tá bom? Então, nós vamos ter, ok? Um parzinho aqui, ó, ligante, 2 pares ligantes, 3 pares ligantes, 4, 5 pares em torno do cloro, tá bom? E esses pares não ligantes, eles não são levados em consideração quando a gente vai trabalhar a geometria, não é verdade? Então eu os esqueço. Então nós vamos ter isso aqui, ó, cloro, flúor, 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 né? Os 2 parezinhos de elétrons não ligantes, que não me interessam em nada em relação à geometria. E essa geometria, ela é chamada de geometria... O que isso aqui lembra? Uma letra, né? Que letra é essa? Isso pode lembrar um tanto de coisa, né, Cris? Sei lá, não é? Uma chave de roda, qualquer coisa que seja. Mas essa geometria, ela é chamada de geometria em T, ok? Então a geometria em T, ela vai aparecer quando, em torno do átomo central, eu tiver 5 pares de elétrons, sendo que 2 são pares de elétrons não ligantes, tá bom? Então essas duas posiçõezinhas aqui, ó, teriam elétrons não ligantes, tá vendo? E eu teria só esses 3 aqui, ó, como átomos ligados ao átomo central, combinado? Então, estamos quase acabando. Bipiramidal, gangorra, agora, essa geometria louca, não é? Que lembra a letra T. E a gente tem o último caso com 10 elétrons em torno do central. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo 4. E aí, matamos a análise com 10. Tá bom? E aí a gente vai para as outras. Então, lá vamos. Exemplo 4. Vamos trabalhar o fluoreto de xenônio. Tá bom? Então, um compostozinho formado com um gás nobre, não é? O que é muito raro, mas o xenônio gera alguns compostos, ok? Que podem ser isolados. Então, vamos lá, mesmo esqueminha. O xenônio é um gás nobre, ele está na família 8A, não é? Então ele tem 8 elétrons. O flúor está na família 7A, tem 7 elétrons, só que eu tenho 2. Então 7 vezes 2 vai dar 14. Então 14 mais 8, nós temos 22 elétrons, não é? Para distribuir nessa estruturinha. Então vamos lá. Quem vai ser o central? O xenônio.
tá bom? Então, colocamos o xenônio e ele vai se ligar com 2 flúor. Então, vamos colocar aqui, ó, um elétronzinho para cima, um elétronzinho para baixo, não é? Por quê? Sabemos que essas posições axiais elas precisam ser ocupadas primeiro, não é verdade? Porque se sobrar elétron, eles vão para as posições equatoriais, sempre, tá bom? Então, vamos ligar aqui os dois, não é? Os dois elementos ali, os dois átomos de flúor. Então, vamos cá. O primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? O segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Beleza. Agora, 8 com 8, 16. 16 para 22, faltam 6. 6 elétrons são 3 pares, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, um par, 2 pares, 3 pares em torno do xenônio. Né? Nós vamos ter aqui, ó, um parzinho não ligante, 2 parezinhos ligantes, 3, 4, 5 pares em torno dele. Esses 3 são pares não ligantes. E aí, essa geometria a gente já conhece, né? Nós vamos ter aqui o xenônio ligado ao flúor, e esses parezinhos, a gente sabe, eles não servem para nada quando a gente vai levar em consideração a geometria. Então, que geometria é essa, gente? Que geometria é essa? É uma geometria linear. E ponto final. Essa eu sabia, Cris. Né? Então, nós temos aqui essas 4 geometrias como possibilidades caso nós tenhamos que analisar e estudar, não é, a distribuição desses pares não ligantes e ligantes em torno do átomo central. Tá bom? Então, para 5 pares já foi. Agora nós vamos para 6 pares e 2 casozinhos, né, onde eu vou trabalhar, na verdade, com menos do que 8. Beleza, galerinha? Boa aula para vocês, bons estudos. Fiquem atentos.